O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Ao que tudo indica, não há fosfina na atmosfera de Vênus. O mais novo desdobramento da polêmica detecção vem em um artigo de um grupo internacional e grande de pesquisadores submetido à revista Nature Astronomy. De acordo com a equipe liderada por Jerônimo Villanueva, os dados colhidos pelo James Clerk Maxwell Telescope podem ser explicados não como fosfina, mas como as abundâncias típicas de dióxido de enxofre na atmosfera de Vênus. Já os dados colhidos pelo ALMA, como apontado em estudos anteriores, não têm relevância estatística suficiente para apontar a presença da fosfina. Os pesquisadores chegam ao ponto de aconselhar que os autores originais da suposta descoberta, liderados por Jane Greaves da Universidade de Cardiff, retratem o estudo publicado na mesma Nature Astronomy em setembro. Cássio Barbosa, é fogo no parquinho. Fogo no parquinho, porque se antes era, olha, não dá para dizer que os dados apontam a fosfina, agora estão falando, olha, na verdade, esses do James Clerk Maxwell é fácil de explicar pela presença de dióxido de enxofre, que tem um monte na atmosfera de Vênus, e os do ALMA não dizem nada. E aí, como é que ficamos, Cássio? Olha, o babado é forte, como eu tinha falado já, o bagulho é tenso, a coisa tá realmente... a fosfina em si já meio que subiu e caiu do telhado e caiu de cabeça. Agora, essa discussão disparada aí, né, no começo dessa semana, como você falou no final do resumo, né, do abstract desse artigo, eles falam exatamente isso. Nós convidamos a equipe da Davis lá a fazer uma correção ou se retratar publicamente, né? Se retratava na revista que ela publicou. Isso causou um certo burburinho na comunidade, não é assim que se trata, né? Isso especialmente no meio acadêmico, porque ninguém está ali acusando o outro pessoalmente, é um debate de ideias e possibilidades. Tanto é que a segunda versão desse pré-print, né, ele foi mandado para a mesma revista para ter a mesma circulação e a mesma visibilidade. Já na segunda versão isso foi corrigido e foi retirado. Então tá lá só, convidamos, né, mostramos apenas que isso aqui não procede. Agora, a questão em si é bem mais séria, né, porque isso você vê que eles pegaram os dados do James Clerk Maxwell, que é um radiotelescópio de prato único no Havaí, que deu origem ao pedido de tempo extraordinário no ALMA. Extraordinário como? Eles mandaram um pedido de tempo no processo regular, nas chamadas regulares, que acho que são 2 ou 3 por ano. Do ALMA, não sei se chega a ser 3, mas talvez 2 com certeza. E nessa chamada usual não foi aprovado. Eles não conseguiram convencer o painel revisor do mérito do científico e da viabilidade técnica. E aí eles submeteram direto para o diretor. O diretor tem essa prerrogativa, ele tem 10% do tempo para ele decidir como ele achar melhor, e topou bancar o projeto. Bancou o projeto foi feito e deu no que deu. Daí para frente todo mundo conhece a história. Mas se eles pegaram os dados do James Clerk Maxwell, reanalisaram e conseguiram uma explicação muito mais prosaica, muito mais simples e possível do que o evento fosfina. O que significa, né, o que nos indica que muito provavelmente de lá já veio o equívoco. E aí a coisa começa a ficar mais complicada, né, tanto no sentido aí do desdobramento, quanto eles ainda bancarem a ideia de ser fosfina, né, uma ideia tão extraordinária como essa. Como assim a coisa fica mais feia? Eles deixaram passar um erro e foram sentados em cima desse erro, cavalgando até culminar numa publicação na Nature e todo esse bafafá. A ideia aí é, depois de ter sido feita essa análise da relevância estatística ainda, né, mostrando que realmente uma subtração daquela, um polinômio tão exótico, cria artefatos, aí a coisa fica pior ainda, né? A coisa fede muito mais do que a própria fosfina. Agora, me parece que tem o nível de debate aí em cima
dessa descoberta me parece um tom acima do que costumam ser mesmo os mais calorosos debates acadêmicos, porque é isso que eles colocaram aí no final do paper e depois tiraram no final do abstract, é uma acusação basicamente, né? E ao mesmo tempo o grupo lá vai ter que responder a isso de um jeito ou de outro, e já existia, antes dessas análises aí que pareciam estar derrubando a fosfina, já existia toda uma crítica de certos setores aí da academia. A gente tinha visto um grupo lá da IAU de Astrobiologia, da União Astronômica Internacional, manifestando sua insatisfação com a forma como eles divulgaram a notícia e de como eles aparentemente estavam torcendo torcendo os fatos para fazer parecer que era uma detecção de vida em Vênus, o que eu particularmente achei que não. Achei que na coletiva eles foram bem transparentes com relação a isso, que não era uma detecção de vida, mas que era uma detecção de fosfina. Nem isso era, mas o que me impressiona na verdade é o nível de agressividade desse debate em particular. E agora eu imagino que eles vão ter que responder, né, de alguma maneira. Eu também estou mais chocado com isso. O pessoal fala, né, assim que o método científico funciona, que se retrata. Não, de fato, isso é verdade, mas o método científico não funciona na base dessa agressividade. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Eu já vi debates acalorados, mas nunca chegar a esse pedido de retratação, quase que direito de resposta, né? Vocês têm que vir aqui fazer a sua réplica, um debate aí para prefeito. Mas realmente teve essa manifestação do grupo da comissão de astrobiologia, mas não do oficial. Foi um pessoal que é da comissão que escreveu uma carta, assinou como comissão, não como diretoria, nem como comitê gestor, mas se escondeu por trás do setor da IAU que trata desse assunto. E depois foi retratado também. A IAU entrou em ação e falou que não era assim, e que não era a posição oficial da IAU de jeito nenhum, e teve que ser retratado. Agora aconteceu isso também. Eu também não sei exatamente o que se passa aí com essa história toda. Enquanto era um grupo pequeno da IAU, a gente até imagina que seja algum desafeto que está lá, aquela coisa da vaidade, né, do cientista. Mas agora com um grupo grande desses, né, e liderado aí por um pesquisador de várias instituições envolvidas, realmente é uma coisa a se pensar. E dentro desse debate do método científico, sim, é assim que a ciência avança, é assim que as coisas acontecem, não com essa agressividade toda, mas aquele processo que eu acabei de mencionar, o método científico também é um mecanismo que tem a sua maneira de corrigir durante o processo. Então, foram testes que eles não fizeram, foram hipóteses que eles não consideraram, e um erro fatal lá no começo de diagnosticar uma linha muito fraca e improvável, né, em detrimento a uma linha que é comum, que é muito fácil de se achar, o dióxido de enxofre, por causa da presença do enxofre, que é grande, todo mundo sabe lá, e nessa camada da atmosfera. Eles falam no artigo, esse último aí, que fechar o diagnóstico na fosfina numa camada de 70 km de altura, ela é incongruente com a própria hipótese da existência da fosfina, que nessa não seria a altitude ideal para você encontrar a fosfina, teria que estar, acho que, acima disso. Então, também são erros que, a meu ver, né, são muito básicos para ter sido deixado passar e chegar nesse ponto. Ainda mais na Nature. Né? Ainda mais na Nature. E é isso que eu queria para finalizar esse raciocínio. Você, agora é fácil você falar, agora é fácil. Mas é que todo mundo, eu inclusive, né, nos baseamos no seguinte: a Nature não é uma revista fácil de se publicar, ela é muito criteriosa. Passa por um comitê que muitas vezes tem 2 ou 3 revisores, e um deles, quando é polêmico, é o próprio editor. E tanto é que essa réplica aqui, esse artigo que a gente citou, foi mandado antes de ser submetido para a revista, para a equipe e para o editor. Aí depois entrou oficialmente no processo de seleção lá da equipe. Mas a ideia é a seguinte: deve ter passado por um escrutínio violento, né? Coisas assim chamaram a minha atenção, mas não é da minha alçada, não é da minha área. O pessoal lá deve ter visto isso e deixou passar porque é válido. Nós estamos vendo que teve um sério problema também na parte de revisão aí dos pares,
essa última etapa antes da publicação, que também merece discussão, viu? Não é só chegar e falar, poxa, vocês cometeram um erro tão crasso assim e foram montados em cima. Sim, mas tem um ponto final onde um revisor independente devia ter olhado e falado, aqui está o problema, volta, ali falhou. E então a gente também tinha que parar e olhar o que aconteceu nessa etapa de controle final. Pois é, tem esse aspecto, e eu sinto da Nature Astronomy, afinal de contas ela surfa no prestígio da Nature, né, a principal publicação científica do mundo, mas eu sinto que como é uma revista relativamente nova, a Nature Astronomy está aí acho que há uns 3 anos, 4 anos, coisa assim, eles têm uma necessidade quase que crônica de achar papers de altíssimo impacto. E isso talvez esteja turvando o processo de peer review ali, né? Na ânsia de publicar um negócio bombástico desses aí, eles estão falhando nesse processo. Agora, a minha pergunta para você é muito objetiva, e eu sei que é difícil cravar isso, mas a essa altura parece que não vai ter fosfina, né? Não, daí dessa lavra do ALMA não vai, não. Você acha que os caras não podem responder de uma maneira satisfatória? Você acha que o trabalho deles está morto e enterrado? Olha, eu vi esse artigo para saber como é que eram os argumentos dele, né? Eles pegaram o programa, os dados e reduziram de novo, tanto do James Maxwell como esses do ALMA, por 2 métodos diferentes. Um usando um programa de redução de imagens de dados rádio que é usado há décadas. Ele nasceu lá no VLA, chama APES. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele, apanhei tanto que larguei mão. Mas ele já é dominado, o pessoal conhece muito bem, tem muitas coisas, muitos nits lá dentro desses programas de rádio que são perigosos, injetam coisas que você não conhece e não tem como olhar de novo e verificar, né, porque é rádio. Então eles fizeram com o APES, que já está bem dominado, e com esse programa do ALMA. E eles falam uma coisa meio esquisita lá, uma coisa estranha. Com o APES eles não acharam nada mesmo, e quando eles fazem com o programa do ALMA, tem uma chavezinha, tipo um yes or no, lá você quer que faça isso, clique aqui ou não. Ele falou, se você clica aqui e faz essa remoção automática de artefatos, ele gera artefatos como esse, ele gerou a fosfina. Mas se você coloca não remova os artefatos, ou seja, trabalhe na mão e tire isso, aí você faz uma análise e você vai ver que realmente não tem. Isso que me chamou a atenção. Então foi uma questão de clicar numa caixinha lá de diálogo e você gerou a fosfina e mandou ver. De novo, para dizer que a fosfina aqui é vida, tinha que ter ido lá, tirado essa caixinha, reduzido na mão e mandado para 3 pós-docs fazer isso. Para o que vocês estão fazendo da vida e reduz isso no braço, se for necessário, porque é um achado e tanto. Mas pelo visto o negócio passou batido. Agora, isso me faz pensar se tá aí a chave de por que eles puxaram os dados de volta e não publicaram. Porque, pelo visto, tem uma falha no software deles de redução de dados, do próprio ALMA. Exato. Na verdade, não é nenhuma falha, mas era um artefato esperado já. Isso parece que está diagnosticado no manual. Só que foi relevado na hora de reduzir, né? Aquela coisa, ele deve criar isso, mas não vai fazer tanta diferença aqui nos nossos dados, porque tem um sinal ruído assim, assado. Isso sempre acontece, é de segunda ordem, mas aí você bota um polinômio da ordem 12 e vai aparecer qualquer coisa que tenha a ordem 3, 4 e 5. Então deve ter passado. Mas a questão que você falou, eles retiraram, colocaram lá o flag, né, a marcação de QA3. QA3 implica exatamente isso, revisão por ter problemas nos dados, mas também revisão por ter alguma desconfiança com o processo todo de redução do ALMA, né? Tanto do software de redução automática e o software que eles distribuem para você fazer a redução em casa, né? No seu escritório. Então tá nessas 2 chaves aí, né? Nesses 2 tags que é problemas tanto com os dados quanto possivelmente com o processo de redução.
Agora, é dramático, né? E esse é o último comentário que eu acho que a gente tem que deixar com o pessoal, que é assim, a gente já falou isso aqui quando a gente falou da fosfina a última vez, que esse é o processo científico, as coisas vão e voltam e tem um debate e aparecem hipóteses alternativas, apontam-se erros, etc, etc. Agora, um estudo que teve essa visibilidade que teve, num momento tão crucial em que a gente precisa defender a credibilidade da ciência a cada momento, por mais que seja, é astronomia, é vida em Vênus, é muito fácil usar esse argumento, tá vendo? Olha como a ciência funciona ou não funciona, ou... é de uma irresponsabilidade tremenda, e o tamanho do alcance que isso teve, o mundo inteiro parou para discutir a fosfina em Vênus, e agora, de repente, vamos ter que sair pela porta dos fundos falando, desculpa aí, não tinha nada, na verdade. É meio dramático, né, Cássio? E acho que acaba se projetando sobre toda a imagem da ciência. Não é sobre esse grupo, não é a Jane Greaves, não é o grupo de Cardiff, é a imagem da ciência que está em jogo aí, né? Isso é uma coisa que realmente me deixa meio receoso, e eu tento me consolar pensando nisso. Bom, é astronomia, né? Pouca gente dá bola, o papo hoje é Covid, é vacina, então isso não deve afetar, mas de fato, realmente, quando você começa a falar do processo científico, aí você está discutindo a viabilidade da vacina ou não, que você pode, em caso de emergências, atropelar um determinado protocolo em prol de outro e não sei o que. Sim, isso fomenta o pessoal que não entende, pega um exemplo isolado e vai usar isso para atacar. Eu espero que essas pessoas que fazem isso sejam Zé Manés aí que não tenham poder de decisão, né? Agora, se cai na mão do Zé Mané maior lá, que pode decidir a coisa, que vai decidir a coisa, aí realmente foi um desserviço para a humanidade. Agora vamos ver como é que eles vão se sair, né? Como vai ser essa porta dos fundos. A gente estava brincando aí antes, né? Que ainda vai ter o plot twist que vai revirar tudo quando o pessoal do Alma fala assim, esses dados aqui estão validados, o trabalho está validado, a gente vai botar o nosso aqui na reta também, porque eles... aí eu quero ver o que vai ser, o que vai dar. Mas de fato, esse negócio aí já entrou ladeira abaixo. É provável até mesmo que o uso da fosfina não volte mais a ser cogitado para detectar vida, ao menos em Vênus, e se procure um outro biomarcador. A questão que eu mais me preocupo, viu, Salvador, com essas histórias de biomarcadores, é se a gente chegar e conseguir achar ozônio, metano, oxigênio de uma tacada só num exoplaneta em zona habitável, com tudo a favor que a gente possa ter para diagnosticar que aquilo é uma realmente assinatura de vida, acha até tecnomarcadores, acha poluição, CO, né, coisas assim que a gente diga, tá aqui os caras, quanto que isso vai ser aceito, quanto que isso não vai entrar em debate e vai surgir gente falando também, não, para com isso, não pode. Essa é uma das coisas que está me preocupando, no sentido de você tentar avançar, né, a procura por vida extraterrena em exoplanetas com biomarcadores como esse.